Você já sentiu aquela pontinha de culpa? Ou talvez uma certa estranheza, quando percebe que passa mais tempo sozinho e, para sua surpresa, está gostando disso. Talvez a sociedade nos tenha ensinado que a felicidade na velhice está sempre ligada a estar rodeado de gente, com a casa cheia, as conversas sem fim. Mas, e se eu te dissesse que, para muitos de nós que já passamos dos 70, o segredo da sabedoria e de uma vida mais feliz está, na verdade, em abraçar esses momentos de solitude? É uma realidade que muitos enfrentam a pressão de ter que estar sempre acompanhado, de participar de todos os eventos. Mesmo quando o corpo e a mente pedem um pouco de paz e introspecção, essa expectativa pode nos fazer sentir que algo está errado conosco se preferimos a nossa própria companhia. Mas a verdade é que, para muitas pessoas, especialmente depois dos 70, desfrutar da solitude não é um sinal de tristeza ou isolamento, mas sim um caminho para uma profunda autodescoberta e contentamento. É um período em que a qualidade de vida é redefinida por nós mesmos, e não pelos outros. Neste vídeo, vamos desvendar os aspectos que fazem daqueles que apreciam a própria companhia, após os 70, os mais sábios e felizes. Prepare-se para olhar para a sua própria vida com outros olhos. Assista até o final para algo que vai surpreender você. Vamos começar a explorar esse caminho surpreendente para a felicidade e a sabedoria. Uma das primeiras e mais profundas transformações que acontece quando abraçamos a solitude depois dos 70 é a oportunidade para uma verdadeira e profunda autodescoberta. Ao longo de décadas, passamos a maior parte do tempo respondendo às demandas externas: trabalho, família, amigos, compromissos sociais. Nossas identidades muitas vezes se moldam ao redor desses papéis. Mas quando a vida desacelera e os convites para festas ou grandes reuniões diminuem naturalmente, surge um espaço precioso. Esse espaço, que antes era preenchido por atividades e obrigações, agora se torna um santuário para a reflexão. É como se, pela primeira vez em muito tempo, pudéssemos ouvir nossa própria voz interior sem as interferências do mundo exterior. Perguntas que talvez nunca tivéssemos tempo ou coragem de fazer começam a surgir: quem eu realmente sou? Além dos meus papéis, o que verdadeiramente me move? Quais são meus valores mais profundos agora? Essa introspecção não é um luxo, mas uma necessidade fundamental para o crescimento contínuo. É durante esses momentos de calma que podemos revisitar nossas memórias. Não para lamentar o passado, mas para entender como cada experiência nos moldou. Olhamos para trás e percebemos a jornada incrível que percorremos, os desafios superados, as alegrias vividas. Essa retrospectiva consciente nos ajuda a construir uma narrativa de vida coesa, dando sentido a tudo o que fomos e nos preparando para o que ainda podemos ser. Não se trata de ficar remoendo o que foi, mas de aprender com a nossa própria história. É nesse processo que a verdadeira sabedoria floresce. Aprendemos a distinguir o essencial do superficial, a valorizar o que realmente importa e a descartar o que já não serve. A liberdade que vem com essa clareza mental é imensa. Não nos sentimos mais na obrigação de seguir modismos ou de nos encaixar em expectativas alheias. Começamos a viver de acordo com nossa própria bússola interna, o que nos leva a escolhas mais autênticas e, consequentemente, a uma felicidade mais genuína e duradoura. Pense, por exemplo, em quantos hobbies ou paixões você deixou de lado ao longo da vida porque não tinha tempo ou porque pareciam bobeira diante das responsabilidades. Agora, sozinho, você pode resgatá-los. Talvez seja pintar, escrever, aprender um novo idioma, jardinagem, ou simplesmente ler um livro atrás do outro sem pressa.
Esses são os momentos em que nos reconectamos com a essência de quem somos, alimentando a alma com o que realmente nos traz alegria. E é justamente essa reconexão que nos liberta de muitas pressões sociais. Não precisamos mais provar nada a ninguém. A necessidade de aprovação externa diminui drasticamente. O que os outros pensam sobre nossa vida social se torna irrelevante diante da paz e do contentamento que encontramos em nossa própria companhia. Essa liberdade de não ter que estar constantemente performando para a sociedade é um alívio imenso. Não precisamos mais ir a eventos por obrigação, nem manter conversas vazias para preencher o silêncio. Podemos escolher com quem interagir, quando e por quê, tornando nossas poucas interações sociais ainda mais significativas e verdadeiras. É nesse ponto que a qualidade supera a quantidade de forma avassaladora, ao invés de uma agenda lotada de compromissos que nos esgotam. Temos a flexibilidade de organizar nossos dias de acordo com nossa energia e desejos, dedicando tempo a atividades que realmente nos nutrem. Essa autonomia é um dos pilares da felicidade nessa fase da vida. E essa busca por uma vida mais autêntica e alinhada com nossos próprios desejos nos leva ao próximo pilar da sabedoria e felicidade na solitude, a capacidade de cultivar interesses pessoais e paixões que talvez estivessem adormecidos há muito tempo. Pense em todas aquelas coisas que você sempre quis fazer, mas nunca encontrou tempo. Talvez fosse aprender um instrumento musical, dedicar-se à fotografia, escrever suas memórias ou simplesmente passar horas a fio na jardinagem, cuidando de cada planta com atenção e carinho, na agitação da vida adulta, com as responsabilidades do trabalho, a criação dos filhos e os inúmeros compromissos sociais. Muitas dessas paixões são deixadas de lado. Elas ficam guardadas num cantinho da nossa mente, esperando a oportunidade de ressurgir. E é exatamente após os 70, quando os ritmos da vida naturalmente se acalmam e a demanda externa diminui, que esses interesses ganham espaço e brilho. A solitude não é um vazio a ser preenchido, mas um terreno fértil onde podemos semear e colher as sementes de nossos talentos e curiosidades. Não há horários rígidos para seguir, nem a pressão de agradar a ninguém. Podemos mergulhar de cabeça em um livro fascinante sem culpa, ou passar a tarde inteira pintando sem se preocupar com o resultado final. O prazer está no processo, na dedicação e na redescoberta de habilidades que talvez você nem soubesse que tinha. Por exemplo, conheço uma senhora, Dona Beatriz, que sempre sonhou em aprender a tocar violão. A vida inteira ela teve que trabalhar duro e cuidar da família. E o violão ficou para depois. Aos 75 anos, ela se matriculou em aulas online e hoje, com o violão no colo, passa suas tardes praticando canções antigas. Ela me disse que nunca se sentiu tão viva e conectada consigo mesma como agora. Não se trata de se tornar uma musicista profissional, mas de nutrir a alma com uma atividade que traz alegria genuína e um senso de propósito renovado. Outro exemplo é o de Sr. José, um ex-professor universitário que, após se aposentar e perder a esposa, se viu com muito tempo livre. Em vez de se entregar à melancolia, ele decidiu usar esse tempo para escrever um livro de memórias sobre sua infância no interior de Portugal. Ele passa horas no seu escritório, rodeado de fotos antigas e cadernos, revivendo cada detalhe e transformando-o em palavras. Para ele, escrever é uma forma de manter a mente ativa, de processar suas experiências e de deixar um legado para os netos. Esses exemplos mostram que cultivar paixões na solitude não é apenas uma forma de passar o tempo, mas uma maneira poderosa de manter a mente afiada, de estimular a criatividade
e de encontrar um sentido profundo na vida. É um investimento em si mesmo, que rende dividendos em forma de felicidade e bem-estar. Além disso, essa dedicação a interesses pessoais aumenta nossa resiliência emocional. Quando nos sentimos completos e satisfeitos com a nossa própria companhia, ficamos menos dependentes de estímulos externos para nos sentirmos bem. As flutuações do humor ou as pequenas frustrações do dia a dia têm menos impacto, pois temos um refúgio interno, um espaço de paz onde podemos nos recarregar. A solitude se torna uma fonte de força, um lugar onde podemos nos reconectar com nossa essência e recarregar as energias. Essa é a verdadeira magia de abraçar a própria companhia. Descobrir que o tesouro da felicidade e da sabedoria sempre esteve dentro de nós, esperando apenas que lhe dessemos a atenção e o tempo necessários para florescer. E é essa plenitude interna que nos permite, paradoxalmente, apreciar ainda mais as conexões humanas que escolhemos cultivar. Essa profunda conexão consigo mesmo, cultivada na solitude, nos leva a um entendimento mais profundo e sábio sobre as relações humanas. Quando desfrutamos da nossa própria companhia, começamos a valorizar a qualidade em detrimento da quantidade nas nossas interações sociais, aquelas amizades e encontros que mantínhamos por hábito, por obrigação ou por medo de ficarmos sozinhos. Começam a perder o sentido. Em vez disso, buscamos e apreciamos aquelas conexões que são verdadeiramente significativas, autênticas e enriquecedoras. Imagine que você tem um dia inteiro livre e pode escolher entre participar de um grande almoço com pessoas que você mal conhece, onde as conversas são superficiais e o barulho é constante, ou passar uma tarde tranquila com um ou dois amigos queridos, conversando sobre a vida, rindo de memórias antigas e compartilhando pensamentos profundos. A pessoa que abraça a solitude geralmente escolhe a segunda opção. Essa escolha não é um sinal de desinteresse social, mas sim de uma sabedoria que aprendeu a discernir o que realmente nutre a alma. As interações se tornam mais intencionais e, por isso, mais gratificantes. Não há mais a pressão de preencher silêncios ou de manter uma fachada. Podemos ser quem realmente somos. E isso é um alívio enorme. Essa seletividade nas relações também se estende à forma como nos relacionamos com a família. Não significa amar menos, mas amar de uma forma mais consciente e respeitosa aos nossos próprios limites. Podemos optar por passar momentos mais curtos, mas mais intensos e verdadeiros, em vez de nos forçar a longos encontros que nos deixam exaustos. Os avós que encontram a felicidade na solitude muitas vezes são os que têm os relacionamentos mais saudáveis com os netos, porque cada encontro é precioso e escolhido, não imposto. Outro ponto crucial que a solitude nos ensina é a arte da regulação emocional e da resiliência. Ao passar tempo conosco mesmos, aprendemos a lidar com nossas próprias emoções sem a necessidade de distração externa. É como se construíssemos um músculo interno para a nossa paz de espírito. As tristezas vêm e vão. As alegrias são saboreadas mais profundamente. E a capacidade de aceitar os altos e baixos da vida se fortalece. Não dependemos mais do riso de outra pessoa para nos sentirmos felizes, nem do consolo de alguém para superar um momento difícil. Desenvolvemos uma fonte interna de conforto e força. Pense em como, ao longo da vida, muitas vezes buscamos nos distrair de sentimentos desconfortáveis com atividades sociais, compras, ou até mesmo com o excesso de trabalho. Na solitude, somos convidados a confrontar esses sentimentos, a compreendê-los e a processá-los. Esse processo, embora às vezes desafiador, é incrivelmente libertador.
Ele nos torna menos vulneráveis às opiniões alheias e mais seguros em nossa própria pele. É nesse espaço de autoconhecimento que nasce uma resiliência notável. As adversidades da vida, que inevitavelmente surgem em qualquer idade, são enfrentadas com uma calma e uma perspectiva diferentes. A pessoa que abraçou a solitude já sabe que possui os recursos internos para navegar por qualquer tempestade. Ela confia em sua própria capacidade de se reerguer, de encontrar sentido e de seguir em frente. Isso não significa que nunca haverá momentos de tristeza ou solidão. Afinal, somos humanos. Mas significa que esses momentos são passageiros. E há uma âncora interna que nos puxa de volta para a nossa paz. Finalmente. A solitude após os 70 nos permite encontrar um senso de propósito que é profundamente pessoal e não ditado pelas expectativas externas. O propósito não precisa ser grandioso ou público. Pode ser algo tão simples como manter um jardim exuberante, dedicar-se a um projeto de artesanato, ou ser um ouvinte atento para um vizinho que precisa desabafar. O que importa é que esse propósito venha de dentro, que ressoe com nossos valores e que nos traga um senso de realização. Muitos descobrem que seu propósito é simplesmente viver cada dia com gratidão e apreciação, desfrutando da beleza do mundo e dos pequenos prazeres da vida. Eles se tornam observadores atentos da natureza, apreciam uma boa refeição caseira, um bom livro, ou a simples quietude de um fim de tarde. Esse é um propósito de presença, de estar plenamente no agora, que é a verdadeira essência da sabedoria. É uma felicidade que não depende de conquistas futuras, mas que reside na plenitude do presente. É nesse estado de espírito que a vida se torna uma obra de arte, pintada com as cores da nossa própria escolha e da nossa própria paz. Portanto, meus amigos, ao olharmos para essa jornada, percebemos que o prazer em desfrutar da solitude após os 70 não é um isolamento triste ou uma fuga do mundo, mas sim um caminho consciente e escolhido para uma vida mais rica, plena e profundamente satisfatória. Falamos sobre a incrível oportunidade de autodescoberta, onde a mente se acalma e podemos finalmente ouvir nossa própria voz interior, sem as interferências da vida agitada. É um tempo precioso para revisitar quem somos, o que nos importa de verdade e como nossa história nos moldou, construindo uma base sólida de sabedoria. Exploramos como essa liberdade nos permite cultivar paixões adormecidas, seja a música, a escrita, a jardinagem ou qualquer outra atividade que nos traga alegria genuína e um renovado senso de propósito. Esses interesses pessoais são mais do que passatempos. São fontes de vitalidade mental e emocional que nos mantêm engajados e com a mente afiada. Vimos também como a solitude nos ensina a valorizar a qualidade nas nossas relações. Não se trata de ter menos pessoas à nossa volta, mas de ter mais conexões que são autênticas, profundas e significativas. Aprendemos a escolher quem nos nutre e a nos libertar da obrigação de manter relações por conveniência, focando no que realmente importa em cada interação e, claro, discutimos a força que ganhamos em termos de regulação emocional e resiliência, ao nos tornarmos mais confortáveis com a nossa própria companhia. Desenvolvemos uma capacidade interna de lidar com os desafios da vida, sem depender tanto de validações externas. Essa autonomia emocional nos torna mais fortes, mais calmos e mais seguros, mesmo diante das incertezas. Em resumo, as pessoas que desfrutam da própria companhia depois dos 70 estão, na verdade, embarcando em uma aventura de autoconhecimento e contentamento. Elas estão redefinindo a felicidade e a sabedoria em seus próprios termos, encontrando uma paz que vem de dentro e não de fora,
Lembre-se, pequenas mudanças na sua perspectiva e nos seus hábitos diários podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Não há nada de errado em preferir a quietude do seu lar, a companhia de um bom livro, ou um momento de reflexão no jardim, em vez de uma agenda social lotada. Na verdade, pode ser o sinal mais claro de que você está no caminho certo para uma velhice feliz e sábia. A vida é uma jornada de aprendizado contínuo, e cada fase nos oferece novas oportunidades para crescer. Aos 70 temos a experiência, a perspectiva e, muitas vezes, o tempo para desfrutar plenamente dessas descobertas. É uma fase para se nutrir, para se reconectar com sua essência e para viver com uma autenticidade que só a maturidade pode proporcionar. Gostar de estar sozinho não é uma falha, é uma arte. É a arte de ser seu próprio melhor amigo, de encontrar completude em sua própria presença. É uma celebração da vida em seus termos mais verdadeiros e pacíficos. Gostaria muito de saber o que você pensa sobre isso. Você se identifica com essa ideia? Você tem encontrado mais felicidade e sabedoria ao abraçar seus momentos de solitude? Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. Sua perspectiva é muito valiosa para nós e para toda a comunidade. Se este vídeo ressoou com você e te trouxe alguma nova percepção, por favor, deixe o seu gostei para nos ajudar a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessa mensagem. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos, que são feitos com muito carinho para você. Viva sua melhor vida em cada idade, com a sabedoria e a felicidade que você merece.